Nosso palestrante é o Ricardo Lindemann. Ele é graduado em Engenharia Civil e Filosofia pela Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Filosofia da Religião pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciência da Religião pela Federal de Juiz de Fora. Ele é presidente do Sindicato dos Astrólogos do DF desde 2003. É membro da Sociedade Teosófica desde 1979, ex-presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, 99 a 2008, ex-secretário da Federação Teosófica Interamericana, 91, coordenador da região Centro-Norte da Sociedade Teosófica desde 2017. Ele é budista desde 95 e é bispo da Igreja Católica Liberal desde 2008. Autor de O Yoga Sutra como Ciência do Autoconhecimento, que é a sua tese de doutorado. Autor de A Ciência da Astrologia e das Escolas de Mistérios. E coautor de A Sabedoria e a Tradição, com Pedro Oliveira. É tradutor do Bhagavad Gita e Aos Pés do Mestre para o português. Então, a nossa questão que nos reúne hoje, pelo menos é o título da nossa palestra, é o ingresso de Netuno em Áries. Vocês talvez saibam que no dia 30 de março próximo, inclusive deve sair um artigo na revista Sofia. Será que ele sai ainda no meio do mês? Ele sai em março. Bom, dia 30 tem chance, então, de sair antes do dia 30, né? Mas vamos lá. Nosso motivo maior está ali. Netuno tem uma órbita ao redor de 160 anos, então ele fica aproximadamente 14 anos em cada signo. Não sei se isso dá uma dimensão para vocês de que não é um evento de fim de semana, tá certo? Porque agora o pessoal fica com a moda de vai ter um grande alinhamento no dia tal. Mas não estamos falando de um dia, estamos falando de 14 anos, certo? Claro que ele vai ter no início uma retrogradação, e por esse motivo não são já desde o início 14 anos corridos, mas que seja 13,5, certo? Eu digo assim, aproximadamente, para o leigo. Tá? Segundo lugar, que vai sair na revista Sofia, ok? Eu não tenho ainda o exemplar, porque ele está no prelo, tá? Mas já vou dizendo a vocês desde o início que ele vem em paralelo com este artigo que também publiquei oportunamente na revista Sofia, Plutão reforçando a era de Aquários. Aí foi a revista Sofia de número 102, né? Isso mesmo. E, ao que me parece, quem quiser pode entrar em detalhes depois na página 18. Então, isso vem a ser um sequenciamento de palestras e artigos sobre esse tema, ok? Não sei se vocês podem ver aqui o Plutão, que ingressou inicialmente em 23 de março de 2023. O Plutão ficaria, então, 21 anos no signo de Aquário, é um planeta ainda mais lento, né? Quanto mais longe do Sol, mais lento, só lembrando isso. E muitos associam isso com a questão da era de Aquário, essa mais difícil ainda de definir quanto a início e fim, genericamente, porque ela fica 2.150 anos, uma era astrológica, é derivada do período em que o Sol equinocial permanece
no signo, no caso de Aquário, no caso na constelação, né? Porque aí estamos usando o sistema sideral. E alguns têm dificuldade de compreender o movimento de bamboleio do eixo da Terra, que leva a aproximadamente 26 mil anos, 25.858 anos, que é chamado de Grande Ano Platônico. Se me permitirem fazer um pequeno exercício de recordação da infância, quando vocês jogam um peão, que é como em cima, assim embaixo, essa é a máxima hermética clássica que Blavatsky também toma como apoio. Então, há um espelhamento entre coisas pequenas e coisas grandes, o átomo é uma miniatura do sistema solar, etc. e tal, certo? Então, se vocês lançarem um peão, ele tem três movimentos. O primeiro é rotação em torno do próprio eixo, que na Terra corresponde ao dia e à noite, 24 horas. O segundo é uma translação de âmbito maior, que corresponde à translação da Terra em torno do Sol. Ok? E o terceiro, que a maioria das pessoas não percebe tão imediatamente, porque é o movimento de bamboleio do eixo que fica mais notório quando o peão está caindo. Aí aquele movimento é o mais lento dos três. Tá? E na Terra corresponde à precessão dos equinócios, que leva 25.858 anos. Um dozeavos disso corresponde aproximadamente a 2.150 anos, que é o tempo de uma era astrológica. Então, só para situar, porque as pessoas logo confundem o Plutão em Aquário com a era de Aquário, e aí um é 20 anos ou 21, o outro é 2.150. Então, não é a mesma coisa, tá certo? Mas a entrada do Netuno em Áries no dia 30 de março é para nós um fator, vamos dizer, que acentua, por um lado, esse movimento, mas, por outro lado, acrescenta um novo desafio. Por isso, o subtítulo da palestra é a soberania das nações na era de Aquário, ou coisa parecida. Tá? E o cartaz estava ali há pouco. Né? O resultado disto é que há um fator que deve preservar a, aquilo que pareceria a individualidade num ser humano, em contraposição à universalidade da força de Plutão em Aquário. Gosto muito, vou fazer um parênteses aqui, o nosso querido irmão Ulisses Riedel, que sempre fala na historinha da Verdolenga. Não vou entrar em todos os detalhes, ou o Ashvata da tradição da Bhagavad Gita, mas a folha tem uma relação com a árvore mediante a seiva. A folha representa uma individualidade e a árvore um universal, um conjunto de folhas, certo? Como é que se regula na natureza essas duas forças? E, eventualmente, algumas folhas lançam esporos ou sementes, e aí vai surgir outras árvores dali, ou cada árvore tem lá seu sistema, certo? Mas, de novo, é a questão da individualidade e até da floresta, se quisermos ir mais longe. A floresta vai ter árvores altas, árvores baixas, vai ter arbustos, vai ter até líquens e musgos. Cada um ocupa seu lugar destinado na natureza. Então, tem duas forças que estão mais ou menos se equilibrando. Uma que é o conjunto, que indica uma certa igualdade na dispersão da luz do Sol, e aí cada um tem sua capacidade de pegar menos ou mais daquela luz, mas com certeza o Sol distribui igualmente, salvo haver
alguma nuvem, mas aí é uma questão local, não é a responsabilidade do Sol, certo? O Sol distribui sua energia para todos, sua luz e a energia solar da qual vai vir a fotossíntese. E vamos chamar isso de igualdade. E a folha tem uma certa individualidade, uma folha não é igual à outra, embora participem de um todo que é a árvore. E uma árvore não é igual à outra, embora participem de um todo que é uma floresta. Não convém fazer uma floresta de um tipo de árvore só. Não sei se vocês já notaram aqueles reflorestamentos de eucaliptos que espantam as aves. As aves não fazem ninho lá. Então, é muito próprio do idealismo aquariano querer fazer um padrão, certo? Então, há uma tendência do Plutão em Aquário, como Plutão é poder, de querer fazer um governo universal e igualar tudo. O que está entrando agora, Netuno em Áries, é uma força que vai em favor da preservação da individualidade ou da liberdade da folha, das diferenças, e compõe a beleza da orquestra, a beleza do arco-íris, a beleza do jardim. Não vai ser o jardim de uma flor só. Então, nós chamamos isso, no nosso título, Soberania das Nações, porque vem uma unificação, vem uma união planetária. Eu não sei se todos já notaram. Eu corro o risco, tem alguns colegas aqui que não aguentam mais o Ricardo falar nisso. Por quê? Vocês estão vendo a revista Sofia de número 36, certo? A revista Sofia de número 36. Deixe-me ver aqui só para não mentir, a página 40 era o ano de 2011. Então, eu venho repetindo o assunto desde 2011, certo? Então, vocês estão vendo aqui, estou apenas documentando para vocês. Melhor seria a gente ter isso tudo online direitinho. Um dia a gente organiza, tá? Mas para essa palestra não deu tempo, até porque eu achei que ela ia ser gravada e não foi, porque estamos gravando outro evento. Então, eu me desculpe um certo improviso, mas o importante é preservar a informação. Então, eu falava aqui de 2012 das 7 quadraturas de Urano com Plutão. O trígono de Urano com Plutão, que é a nossa grande expectativa, será em 2029. Guardem essa data. Em 2012, nós tivemos as quadraturas envolvendo Urano e Plutão, chegaram a 7 em trânsito, indo e voltando, e daí resultou movimentos como a Primavera Árabe, coisas desse tipo. Mas aí num clima de tensão. Eu tenho esperança que em 2029 nós cheguemos a um clima de paz. Para isso, porém, as forças que representam o Plutão em Aquário têm que chegar a um acordo com as forças que representam Netuno em Áries. Porque Netuno é o regente da era de Peixes, ok? Vocês estão vendo aí, o dia 30 de março, a chegada do Netuno em zero de Áries. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Me perdoem que eu também não sou muito hábil nessas questões de internet, mas acredito que eu chegue lá. Uhum. Então, vou chamar por aqui. Deve ser esse e esse. Então, Netuno em Áries, aqui nós estamos calculados para Greenwich, e faltou uma letra ali, mas a pressa é inimiga da perfeição. Tá bom? Vamos colocar aqui. Ali está Greenwich, está faltando um E. Mas o importante são os planetas. Okay? Então, vamos ver se eu consigo aqui.
pôr no Zoom e compartilhar. Tem uma importância relativa o dia 30, certo? 30 de março, 14 anos. Sim, mas aí ele retrograda e aí ele vai de novo. É por isso que eu disse aproximadamente 14 anos, porque o movimento de retrogradação, o Plutão para entrar em Aquário entrou 3 vezes, quer dizer, passando no negativo. Uma em movimento direto, outra em movimento retrógrado, outra em movimento direto. Então, na verdade, ele entrou em 2023, ele só se fixou no final de 2024. Então, nós vamos dizer que o ano de 2025 é um ano de transição de vibrações e vai talvez nos surpreender, porque ainda virá também o ingresso do Urano em Gêmeos, que é o outro ponto que eu estou falando para o trígono acontecer. Acho que o Urano em Gêmeos, não querendo me antecipar na sequência do raciocínio, mas pelo menos para. Fica 7 anos. Pois é, vamos ver se eu me acho aqui, porque são muitas perguntas e muitas informações. É em julho, se não me equivoco, o tal, o tal do Urano em Gêmeos. E daí resulta, como vocês estão vendo, que também o Saturno vai entrar em Áries, ó, eu diria muita coisa ao mesmo tempo, para um ano só, e resulta num processo que vai gerar muitas transformações durante o ano de 2025, porque cada vez que muda uma vibração dessa, a gente tem uma surpresinha. Bom, do ponto de vista divino, todas as coisas são absolutamente boas e para a nossa evolução. Tá? Agora, vai atingir diferentemente pessoas de um signo e de outro, e de um temperamento e outro. Um é mais renovador, outro é mais conservador, um acha o máximo, outro está com a cara torta porque está desmoronando o mundo que ele conhecia. A pergunta é: nós vamos deixar a tempestade de Aquário? Alguns não sabem que Aquário é representado por uma tempestade. Ele é um signo de ar. Muitos pensam que é um aquário para botar peixinho. Aquários é aguadeiro, é o homem que traz a água, certo? Então, o ponto que eu gostaria de dizer é que ele traz a água, mas não é a água. Por isso ele é um signo de ar e com os ventos traz as nuvens d'água pela tempestade. Então ele arranca fora os galhos velhos e as folhas secas para o novo poder brotar. Mas se ele radicaliza nesse processo, ele arranca a árvore e tudo, arranca uma cidade, que nem aconteceu em New Orleans recentemente, ou algo contemporaneamente. Aí tem que reconstruir a cidade, porque não sobrou praticamente nada. E outra coisa é arrancar só os galhos velhos e as folhas secas que estão impedindo a nova primavera de acontecer. Então, eu volto a dizer que tem forças que têm que se equilibrar. Para que a renovação seja construtiva, ela tem que respeitar alguma coisa do mundo antigo. Se nós simplesmente formos declarar guerra à era de peixes ou uma cristofobia, nós vamos perder coisas importantes. Nós vamos perder, como diz o ditado, junto com a água do banho, a própria criança, jogando tudo fora. Então, essa sabedoria, eu acho que é para os teósofos compreender. Eu acho que o homem comum toma um lado e defende aquele lado, segue a mim. Mas, como insiste Krishnamurti e seus representantes aqui presentes, a gente não pode tomar lado. Então, nós temos que compreender que a natureza está nos expondo a um jogo de forças entre Netuno
em Áries e Plutão em Aquário. Plutão em Aquário quer fazer uma grande revolução histórica. A última vez que ele entrou em Aquário, produziu a Revolução Francesa. E agora, a última vez que Netuno entrou em Áries, produziu a Guerra de Secessão Norte-Americana. Vocês estão entendendo quais são as forças que estão se polarizando aí? Então, coisas graúdas vão acontecer. Além do mais, Urano entra em Gêmeos em 7 de julho de 2025. Eu espero que dê uma arejada nas ideias, porque Gêmeos tem uma capacidade mais conciliadora. Enquanto Urano está em Touro, Touro é o mais conservador dos signos, é um signo fixo e de terra, enquanto que Urano é o mais renovador porque é o regente de Áries. Desculpe, é o regente de Aquário, certo? Então ele quer renovar como uma tempestade. Agora bota um dentro do outro, é um Urano em camisa de força dentro de Touro. E isso dá uma sensação de tensão, como vocês devem ter sentido nos últimos 7 anos. Daqui para frente, eu tenho esperança, esperança diz o ditado é a última que morre, que essas energias comecem a se equilibrar. Para isso, uma certa flexibilidade nas ideias é decisiva. E, para citar uma frase de que nós citamos aqui também num outro artigo da revista Sofia, de número 76, aqui nós nos aventuramos um pouco mais em questões filosóficas do Estado, etc. Vamos ver onde é que está esse artigo. Unidade fraternal num Estado ideal, página 38. Então, nós citamos também Krishnamurti, quando ele dizia: a esquerda, afinal de contas, é a continuação da direita sob forma modificada, e se a direita tem seus fundamentos nos valores sensoriais, a esquerda não é mais do que uma continuação dos mesmos valores, com diferença apenas de grau ou de expressão. Então, segundo Krishnamurti, ambos estão preocupados, em outras palavras, só com dinheiro. Quem é que está preocupado com a espiritualidade? Dos ideais originais da Revolução Francesa. Um lado ficou com a liberté, outro lado ficou com a égalité, liberdade, igualdade, mas o terceiro, a fraternité, eu acho que é o ponto espiritual que está nos faltando. E Netuno tem a ver com a espiritualidade, mas ele está entrando em área, ele está querendo preservar alguma coisa. Vocês entendem que a era de Áries é o Velho Testamento? Então, ele tende a produzir uma força conservadora em contraposição à era de Aquários com o seu Plutão renovador em Aquários, certo? E o que eu notei é que, na medida em que o Netuno está se aproximando de Áries, forças conservadoras estão em movimento. Já desde a eleição norte-americana, se vocês olharem Netuno naquele ponto, chegou a 4 minutos de arco de entrar lá por mês de julho, coisa assim, e já deu uma surpresa nos resultados pré-eleitorais, e agora nós estamos vendo que estão soprando ventos que lembram mais o Velho Testamento até do que o Novo. Isso também afeta o Oriente Médio. O risco de Netuno em Áries é uma guerra santa. E vocês sabem que nós temos alguns lugares, o Oriente Médio talvez seja um deles, em que a gente se sente sentado em cima de um barril de pólvora. Não precisa muito para a coisa esquentar. Estou certo ou estou exagerando?
A recente discussão aí com a questão da Ucrânia chegou a dizer que vai ter que sair um acordo meio de qualquer jeito. E está surpreendendo a muitos as recentes notícias. Não estou querendo entrar em muitos detalhes, mas com certeza a profecia de Libiter, que eu devo também citar, que prevê a Federação das Nações, e isso aqui é que eu gostaria de também compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sou muito bom nisso. Compartilhar. Puxa para cá. Onde é que estamos? Consegui me perder dentro do compartilhamento. Enfim. Isso é muito comum. Vou ter que entrar e sair de novo. Um pouquinho aqui. É muita coisa aberta, se tu soubesse quanta coisa está aberta. Agora entrou o Netuniares aqui, eu acho. Então vamos ver se eu consigo. Dá para ver aí o Netuniares? Vamos ver se eu consigo voltar para cá e chamar a possível Federação das Nações. Felipe, está dando para ver? Tá, aham. Ok. Então agora eu vou chamar aqui, porque não sei quantas palestras ao mesmo tempo. Vamos ver. Um, dois. Então, a possível Federação das Nações, como eu alinhavei para vocês, deve ocorrer em 18 de maio de 2029, uma data ideal. Por quê? Porque o Netuno estará em Áries. Vocês estão vendo aquele azulzinho ali no meio? Isso aqui tem aquele a ponteira ou não tem? Se eu apertar aqui, o que vai acontecer? 2029. Aí vocês vão conseguir aquele triângulo azul ali, estão vendo? Em que o Urano, que está em roxo, alcança o Plutão em vermelho. Esse é o grande trígono de Urano com Plutão, e o Júpiter em azulzinho, no canto de cá, em Libra, deve ser o equalizador. Outra coisa que vai ser muito importante desenvolver, eu suponho, uma justiça internacional. A gente espera que o trígono leve para uma harmonia. Então, se for o momento de assinar um acordo de paz, essa é o meu raciocínio. Deve ser nessa posição aqui, porque não se consegue, ao longo daqueles 20 anos, um ângulo melhor. Eu dei umas folhadas nas efemérides, vai para frente, vai para trás. E acho que tem que ser enquanto Plutão estiver em Áries, desculpe, em Aquário, porque ele é que é o grande transformador. O Netuno, eu suponho, seja um equilibrador de natureza mística. E eu espero que vença a ideia de uma fraternidade universal. Certo? Daí porque nós escrevemos esse artigo Unidade Fraternal num Estado Ideal, inspirados, dentro do possível, se eu posso fazer uma Nossa, sugestão tá de tendo uma mais um coisa livro maravilhosa. da editora Teosófica, que é Os Ideais da Teosofia de Anibesa, uma obra extraordinária, escrita há mais de século atrás. Tá? Não conhece? Olha, tem até um pijaminha na capa, eu acho tão bonito esse pijaminha de Hermes aqui. O artista botou um pijaminha com Hermes, ou Mercúrio, deus da sabedoria grega, tradução de Fernando Pessoa, se você, os ideais da teosofia, nada mais ao ponto. Sim, acabei de dizer, está na capa até, certo? Então, neste livro, eu tirei alguns desses pontos. A primeira coisa, segundo a doutora Beza, que o Estado deve fazer, é dar educação para todos. Pois se o objetivo da vida é o crescimento espiritual, aquilo que mais se assemelha é oferecer educação. No Brasil, me perdoem, mas parece que nem um lado nem o outro nunca priorizou a educação.
Essa é uma observação à parte, eu prefiro nem comentar, porque o Brasil nasceu na independência com Saturno na terceira, então é um ponto delicado na história do Brasil. Quem quisesse fazer universidade ia para Coimbra, tinha que atravessar o mar, diferente de outros países ao redor, eu não vou citar. Então, no meio de tudo isto, se a fraternidade falha em dar a educação, aí ela tem um capítulo sobre a criminologia para tentar recuperar o preso, dando a ele educação enquanto ele está preso. E não simplesmente marginalizando. Tá? E se depois isso produzir um efeito melhor, ela aprofunda a busca da ciência do homem perfeito, e porque no fim o que prende o homem ao sofrimento é a ignorância. Essa é a máxima de Platão, no diálogo Protágoras, mas também vai se encontrar isto em Shankaracharya, em Krishna, em Buda e mesmo em Patanjali, não é? No Yoga Sutra. Eu arrisco pensar, e os irmãos que me questionem aí se eu estiver errado na interpretação, porque uma passagem cristã que já teve muitas interpretações. Eu vou oferecer a minha. João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se é um conhecimento da verdade que liberta, a falta do conhecimento deve escravizar, certo? Então, entendo que isso é ignorância. Ele está dizendo, no meu entender, a mesma coisa que Platão, Shankara, Krishna, tá? Que a libertação da matéria, do sofrimento, aí podem interpretar como nirvana ou o que for, depende de se vencer a ignorância. Definir qual é essa ignorância, eu prefiro a definição de Patanjali como falta de autoconhecimento. Certo? Mas o fato é que é um assunto que todos os grandes mestres parecem concordar. E isso eu acho um assunto importante, okay? Que nós não devemos passar assim, sem considerar em maior detalhe. Daí resulta importante lembrar que a era é um período longo, só para fazer um resumo. Nós ainda vamos ter entrada de Saturno em Áries no dia 25 de maio de 2025. Aí sim, Saturno em Áries, aí eu não sei bem se será muito místico. Aí a coisa pode esquentar um pouco mais toda essa panela. Aí eu dou graças a Deus que Júpiter entra em, em Câncer no dia 9 de junho, e quem sabe ele acalme um pouco aquaticamente uma exaltação de Júpiter em Câncer. Mas o jogo da posição planetária e a dança das cadeiras no céu está muito intensa. Está bem? Então, voltando a essa nossa questão, que eu acho bastante significativa, vamos retomar os pontos principais, que vem a ser o problema de que a Federação das Nações, suponho, proposta por Leadbeater em 1913, no livro O Homem, de onde, como veio, para onde vai, isso eu chamo de profecia, isso aqui já não é astrologia exatamente, isso é clarividência. Vocês podem ou não aceitar essa segunda questão, mas ele antecipou, junto com a Anipiesa, no livro Química Oculta, até os isótopos do hidrogênio décadas antes da ciência. A ciência só descobriu o deutério em 1932 por Whitbread e por Rutherford em 1934 o trítio, que é o isótopo radioativo. Eles já tinham publicado em 1908 na Química Oculta, e sem falar até na questão do metaneon, que foi motivo do Prêmio Nobel de Ashton em 1922, mas que ele mesmo diz no discurso de Birmingham em 1916, que tomou o nome metaneon do livro Química Oculta de Besendt na falta de outro nome melhor.
Quer dizer, o livro de 1908 é que tinha que ter ganho com Benjamin o prêmio Nobel. Mas aí pedir que uma demonstração clarividente ganhe o prêmio Nobel, vocês compreendem que a nossa civilização ainda não chegou nesse estado. Mas eu considero a maior prova cientificamente verificável, pelo menos em linguagem científica, sobre a clarividência na história, talvez, da humanidade. Eu não conheço algo parecido. Se vocês têm, me interessa, certo? Mas, nesse contexto, então, a federação que deveria unir os povos, hoje nós temos a ONU. Mas a ONU tem 5 países vencedores da Segunda Guerra Mundial que ainda têm direito de vetar as decisões da maioria. Basta um ser contra os outros 193, ou sei lá quantos são, e a decisão não passa. E vocês já têm assistido isso na situação lá da Ucrânia com a Rússia, que é uma situação delicadíssima, que alguns temem até uma terceira guerra mundial. Tá? Porque diz Leibniz que é da União Europeia. Vejam aqui, na possível federação das nações, Saturno, Mercúrio e Sol estão em touro num estélio, certo? Agora, o Urano e Vênus estão em conjunção em Gêmeos, o Plutão está em trígono em Aquário, o Netuno em Áries está fazendo uma pandorga, um sextil com os dois lados, e o Júpiter está na outra ponta, mas não exatamente em oposição, porque está a mais de 8 graus da oposição com Netuno, mas em Libra. E eu acho que outro artigo nós vamos ter que escrever a importância de uma justiça internacional, porque o pessoal faz um crime aqui, vai para lá, o outro faz um crime lá, vem para cá. Então, fica uma coisa em diferentes pesos e medidas, nós estamos numa situação de instabilidade jurídica internacional. Alguma coisa vai ter que surgir para equilibrar tudo isso. Eu não sei se vocês percebem a necessidade também de Júpiter entrar em cena, mas ele é um pouquinho mais rápido e vai chegar a seu ponto em Libra, acho eu, no momento oportuno. Então, no contexto da era de Aquário que está ingressando, por que ingressando? Porque um movimento de 2150 anos, um dia do grande ano platônico, corresponde a 72 anos. Então, as pessoas querem uma bandeirinha de Grand Prix. Começou a era de Aquário. Isso não é bem assim, é um século de transição. Então, outros dizem, mas a era de Aquário já começou, outros dizem, mas ainda não. E fica aquela discussão um pouco leiga, sem compreender que é extremamente lento o processo de transição de uma era de peixes para aquário. Como eu disse, é um movimento de precessão, por isso vai ao contrário. Em vez de aquário a peixes, ele vai de peixes para aquário. E antes ainda estava em água. Daí, o regente da era de aquários, de peixes, que é Netuno, voltando para Áries, dá uma sensação de um movimento para trás, ou o que eu chamaria de conservador. Me faço claro na minha interpretação? Estou interpretando até onde eu alcanço, né? Porque a astrologia e o mundo atual, principalmente, é uma caixinha de surpresa. Mas essa é a sensação que os meus estudos levam a concluir. E isso eu também acrescento em meu livro aqui, A Ciência da Astrologia, as Cosmos e Mistérios, tem alguns detalhes sobre a Era de Aquários, para quem quiser encarar, só que aqui já são 400 páginas. Óbvio que nessa palestra eu só posso passar um pouquinho de entusiasmo sobre o assunto, a gente dá cursos a respeito, mas não é o nosso tema nesse momento. Então, nesse contexto, pelos próximos 20 anos, porque agora já passou o primeiro ano de transição, foi 2023, indo e voltando, o Plutão entra em Aquários, entendo eu, acelerando. Cada vez que um planeta entra em Aquários, ele acelera essa transição entre as duas eras. Fica claro isso? Que é um planeta a mais que toca lá, belisca o negócio, se já está na transição, ele dá um empurrãozinho, produzindo transformações políticas em favor da paz mundial,
mediante a formação da Federação das Nações, segundo profecia de Levítico de 1913. Veja que essa profecia foi feita antes da Primeira Guerra Mundial. Devem ter dito que ele era doido de pedra, doido de ataque, como é que chamam lá no Sul, completamente maluco, mas ele sustentou essa posição, está no livro que eu mostrei, quem quiser pode se divertir, página 333, fácil de lembrar, e que deve ser publicado em breve pela editora Teosófica. 333. E ele não dá o ano, ele diz entre dois. Ele dá a entender que o líder vai nascer no final do século XX. Então, agora, minha interpretação, ele deve estar em condição de assumir a função. Ele fala numa liderança de pessoas que vai conduzir a partir da União Europeia, e essa ele prevê naquela época, que acontece em 93, certo? Então, vamos ver se eu acho aqui. Esse aqui será... Ah, não, como é que eu chamo aqui? Isso tem que voltar agora. Ou não volta? União Europeia. O Tratado de Maastricht, que estabelece a União Europeia, tem o mesmo stellium, só que aí em Aquário, e Saturno, Mercúrio e Sol, porque eu acho que o tratado envolve Mercúrio. Saturno consolida, bota no papel, e o Sol é a autoridade. São autoridades que se reúnem para fazer um acordo. Talvez se possa afirmar que o ímpeto predominante do signo de Aquário seja a renovação. Bom, isso eu acho que já ficou claro. O encontro ou conjunção desses dois regentes da era de Aquário, que é Urano, e da era de Peixes, que é Netuno, ocorreu em que ano? Vamos ver qual foi o ano mais importante nesse desenrolar. 1993, quando a União Europeia começa. E as pessoas não se dão conta da importância disso, porque é a primeira vez na história da humanidade, quero dizer, inédito, sem precedentes, que no início 12 países, hoje são acho que mais de 27, outros falaram em números até maiores, se reuniram na Europa sem o uso da força. Porque é verdade, é claro, que Alexandre o Grande, Júlio César, Carlos Magno, até Hitler e Stalin fizeram grandes unificações da Europa. Napoleão. Mas é claro que sempre foi pelo uso da força. É a primeira vez na história da humanidade que essa união, que acaba, por exemplo, com uma guerra de 100 anos entre a França e a Inglaterra, ou todos aqueles problemas da Segunda Guerra Mundial e tudo mais com a Alemanha, a União Europeia consolida uma coisa que nós não tínhamos visto. Isso é a era de Aquários na nossa cara. O regente, que é Urano, fez conjunção, vocês estão vendo ali? O União Europeia, vocês têm o Urano em 15 graus e o Netuno em 17 de Capricórnio. Isso é no tratado. Quando os dois fazem a conjunção em 1º de novembro, ficam no mesmo grau. 1º de novembro de 1993. E aí eu digo que o Tratado de Maastricht e a posição de 2029 lembra muito. Por isso que eu estou tentando mostrar para vocês as duas figuras aqui. Deixa eu ver se eu me acho. Bom, mas eu estou falando de 2029. Eu pedi para uma aquariana ter um pouco mais de paciência. Já quer tudo para ontem? Isso demora para acontecer. Ah, exatamente. Aquariano é assim mesmo. Bom, não sei, eu estou apenas lendo a profecia com vocês e apresentando os mapas conforme eu os vejo. Tá? E o mapa, aqui tem especialistas no assunto, poderão fazer em casa e revisar se eu estou
Mas isso aqui do software do SolarFire, não quero fazer propaganda, mas não é um software qualquer, é um software profissional. Tá? Então, aqui vocês estão vendo que da União Europeia vai surgir, quem sabe, o tratado em 2029, o que não quer dizer que já em 2029 está tudo resolvido, porque o senhor Lippiter diz que no início houve distúrbios e contendas. Eu não sei se nós vamos ver, quem sabe, os nossos filhos ou netos, a coisa totalmente pacificada, mas que nós vamos assistir movimentos históricos sem precedentes é a única garantia que eu posso dar para você. Então, eu estou tentando aqui mostrar para vocês, dentro do possível, esses eventos que estão se avizinhando. E um que chama muito a atenção, que é o eclipse solar de 29 de março. Ah, o pessoal estava muito preocupado com o alinhamento dessa semana e tal, não sei o quê. Bom, mas alinhamento é um estéreo. Aqui sim, vocês têm um eclipse solar, dá para ver. Em Brasília seria às 7h49 da manhã, é um eclipse parcial, mas em Áries, Sol e Lua, certo? Estão vendo ali? Sol e Lua em Áries, Mercúrio em Áries, Netuno no último dia que ele ainda está em Peixes. Parece que é uma bandeirada para o Netuno entrar. E Saturno em Peixes e Vênus também em Peixes. Então, e o nó lunar também, senão não é um eclipse, certo? Então, a coisa está bem concentrada numa posição só. Vamos ver se eu acho aqui para mostrar para o meu pessoal também. Eu tenho que ver como achar oito isto. Você falou que o ar é nível. Uhum. Então, esse seria aqui sim, né? Porque já começa o novo ano astrológico, o pessoal fica comemorando o ano novo em 1º de janeiro, vai começar o periélio, esse ano acho que foi no dia 3 ou 4. E é um assunto de menor importância. A entrada no ano novo astrológico vai ser no dia 20 de março, tá certo? E aí sim o Sol vai para o ponto vernal em Áries, até porque o ano anterior foi bissexto, então tem todas essas questões a considerar. E eu gostaria, então, de mostrar para vocês que esse mapa está bem denso e tem coisa demais em Áries, e o Marte não está mais retrógrado. O Marte andou meio adormecido. Tá? Ué, está escrito ali 29 de março às 7. Se você quiser montar no mapa, o ponto de trás é o apontador. Esse é apontador aqui? Então, 29 de março de 2025, às 7h49 da manhã. Há o risco de alguns ainda estarem dormindo, tá certo? Mas quando para o mar, uma onda e uma pororoca podem se neutralizar, mas enquanto a gente está no meio, tem gente que vai fazer surf lá na Ilha do Marajó, mas as ondas podem ficar altas. Num jeito ou de outras coisas acabam se equalizando, para isso surge a lei do karma, né? Mas os movimentos estão. Bom, eu sempre dou a mesma sugestão: se escondam debaixo da cama. Eu não posso seguir, porque minha esposa pôs uma cama box, só a cachorrinha e a gatinha conseguem entrar ali embaixo. Eu não entro mais. Tá? Mas a minha sugestão é sempre a mesma. Tá? Então, aí não há maior surpresa. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, o que dá para fazer, minha querida? Ser prudente, não é? Aí,
As pessoas que são do primeiro decanato de Áries vão sentir mais isso aqui, é claro. Ascendente, Lua, Sol, qualquer planeta, porque é muita energia nessa posição. E então, as pessoas que têm essa energia nessa concentração vão sentir o efeito. Isso e dura um mês, ou alguns dizem que dura um mês, outros dizem que, na verdade, dura até o próximo eclipse. Então, isso é uma coisa que tem não é só o dia, né? No dia 29 não aconteceu nada. Espera um mês passar, pelo menos. Certo? O pessoal é todo assim, muito aflito, certo? Essas grandes movimentos são tsunamis. Essa onda vai, recua, vem, derruba tudo, depois volta, né? Então, a coisa tem movimento de retrogradação. O Netuno vai entrar em Áries, vai voltar, como já foi lembrado. Aí depois, no ano que vem, ele entra de novo, certo? Então, nós não estamos falando de um fim de semana. Eu estou querendo preparar vocês para assistir grandes fenômenos históricos previstos há quase mais de século, né? 1913, por incrível que pareça, já passou. Tudo junto. Agora, nesse ponto, eu gostaria de fazer alguma menção honrosa aqui, deixa eu ver se todos estão conseguindo ver o eclipse aqui. Sim. Eclipse solar, muito bem. Então, temos o Sol e a Lua praticamente no grau 9 de Áries. Qualquer pessoa com planetas perto de 9 de Áries, é claro que vai sentir mais. Óbvio que se for o ascendente é mais no físico, se for perto da Lua é mais no emocional, se for perto do Sol é mais mental. Aí, enfim, interpretar um mapa não é uma coisa tão imediata, né? Tem que olhar para cada caso o que vai acontecer. Recomendo prudência e caldo de legumes. Não arranje sarna para se coçar nesses dias. A coisa já está em ebulição o suficiente. Fiquem calminhos. Tá? Então, nessa questão, eu gostaria ainda de acrescentar que a Unesco sempre nos lembra das 40 mil crianças que morrem por dia de subnutrição, ou eles dizem por consequência, né, problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. É uma maneira elegante de dizer que elas estão morrendo de fome ou de gripe, porque não tem nem vitamina C, nem D, muito menos. Enfim, isso por dia, enquanto morrem, se gasta US$ 1 milhão por minuto em armas, ou mais. Eu não sei como é que já está essa corrida armamentista, que a gente não consegue nunca estar, os dados só pioram, parece que eles não melhoram. A profecia de Lipiter é que essas armas vão ser transformadas em arado, ou seja, que o dinheiro que é gasto na destruição vai ser levado para a construção da era de Aquários. Esse é o grande item dessa profecia, que o Buda dissesse que, na sua época, a dor era maior que a felicidade. Isso não deixa de ser uma verdade eterna. Mas hoje, pelo menos, nós temos recursos para que as pessoas pudessem viver melhor. E o que é irônico é que, quando polariza, os dois lados ficam empilhando bombas que não pretendem usar, porque, se usarem, é o MED, é a Mutual Atomic Destruction, é a loucura total. Mas aí quem tem mais bombas parece que intimida mais o adversário. Então, nós temos armamento para destruir o mundo 200 vezes. E, se talvez houvesse menos política e mais fraternidade, o assunto seria resolvido. Acho que essa é a posição de Krishnamurti, até onde eu consegui entender nas minhas limitações.
Então, seriam reorientados para eliminar a fome e a miséria sem necessidade de quaisquer disputas ou polarizações partidárias ou ideológicas. Seria apenas como um triunfo aquariano da fraternidade universal em favor de melhorias sociais supramencionadas, como educação, saúde, etc. Eu sei que há uma grande preocupação também, não é? E legítima, afinal, com a questão ambiental. Só que eu gostaria de falar de outra profecia de Liebig. Aliás, outra não, é a mesma, só que a profecia é longa, certo? Quase um capítulo inteiro, o epílogo do livro. E ele fala de que se controlaria a energia do átomo e que isso resolveria todos os problemas energéticos do planeta. Ora, em 2023, entrou, no dia 1º de dezembro, em funcionamento o maior reator de fusão nuclear do mundo, em Naka, no Japão. Vocês ouviram essa notícia? Ah, tem um. Graças a Deus. Dois. É, ela deve ter lido numa revisão num artigo meu, ficou sabendo. É. Ninguém sabe, oh, muito obrigado. Ninguém sabe quase dessa notícia, por algum motivo isso não interessa à mídia, mas é a chamada fusão eficiente, foi conquistada um ano anterior na Universidade da Califórnia, e os chineses e os alemães já tinham conseguido em seus reatores, mas de forma ineficiente, ou seja, lançando mais energia do que obtinham de volta. Eu fui falar para uma amiga outro dia, essas coisas nucleares, é tudo poluição. Se não, a gente pega 2 átomos de hidrogênio, são chupados pela alta temperatura para produzir o hélio. É assim que o Sol funciona. Ele não fica irradiando como a fissão nuclear, subpartículas que vão ter vida média de 25 mil anos, aí que nem em Chernobyl tem que fazer uma sepultura de concreto de não sei que dimensão lá naquele reator, o que sobrou daquela usina. É o contrário. Então, daí eu vou citar que o Sol é a fonte de praticamente toda a energia do nosso sistema solar pela fusão de átomos de hidrogênio, produz hélio, e libera uma energia praticamente inexaurível, pois o hidrogênio é o elemento químico mais abundante da natureza, sendo a fusão o grande sonho da energia limpa, praticamente inexaurível e sem custo significativo. Segundo o Liebig, a carga horária de trabalho vai reduzir para 3 horas. Bom, mas ele não disse que é para esse fim de semana. Eu estou avisando os aquarianos, principalmente. Pode levar décadas para esse assunto que, por enquanto, está lá no Japão se desenvolvendo, mas é uma resposta a uma pergunta que eu ouvi. E a questão, né? Aí ele fala em grandes alambiques que vão transformar a água do mar em água potável, acrescentando apenas alguns sais. E com energia barata ele faz essa transmutação. Os automóveis também vão ser movidos por essa energia. Então, diz ele que esses problemas estarão resolvidos. Com isso, eu acho que resolve as guerras no Oriente Médio também. O problema do petróleo desaparece. É um mundo completamente diferente, porque Plutão em Aquário, Plutão é poder, é energia, e Aquário é renovação e é tecnologia. Nós vamos ter que desenvolver, pelo menos ao longo desses 20 anos, alguma tecnologia que comece a compensar os desequilíbrios ecológicos que a nossa civilização produziu. Então, eu diria que, aos poucos, os planetas lentos já estão se alinhando para aquela configuração decisiva de maio de 2029, que eu projetei para você, sendo que os planetas transsaturninos, Urano, Netuno e Plutão, estão ingressando ou se estabelecendo nos signos daquela configuração já em 2025, como eu citei as datas para você. Então, os 3 principais e mais lentos já estão tomando a posição da solução.
E por isso que eu acho que esse ano é um ano. Essas forças serão despertadas. Cabe à humanidade responder. Os astros só criam oportunidades. Quem tem que dar a solução somos nós. Tem gente que quer botar a culpa nos astros. Dizia Krishnamurti, "You are the world", vós sois o mundo. É a humanidade que tem que compreender a necessidade da paz e da fraternidade. Tudo que eu posso alertar é que o próximo mês não será o fim do mundo, mas ele vai dar uma chacoalhadinha. Tá certo? Hoje é dia 1º de março, é o dia do aniversário do falecimento de Charles Webster Leadbeater em Perth, na Austrália, em 1934, certo? Então, eu faço aqui minha homenagem ao homem que fez essas profecias. Ele já acertou duas, pelo menos, sem falar no descobrimento de Krishnamurti e tudo mais. Mas ele já acertou também a questão dos isótopos do hidrogênio e do metaneon. Ele era clariano. Então, vamos. A minha professora Emma Costei de Macheville era de 10 de fevereiro. Né? Então, o que eu posso acrescentar é que ele falou na União Planetária a partir da União Europeia. A primeira parte já aconteceu. Não totalmente. Onde é que está trancando? Entre o Oriente e o Ocidente europeu. Ou seja, é a guerra da Ucrânia. Ali decide o futuro da humanidade. Né? A segunda questão, ele fala que vai se eliminar as doenças, eu entendi, pelo controle do genoma. Então, a ciência vai desenvolver mais, eu também não quero ser cobaia dessas coisas, mas que está havendo um controle progressivo do aspecto genético, nós temos que perceber. E, ao devido tempo, ele diz que vai se mudar o sabor das frutas, lançando um líquido na sua direção por irrigação. Portanto, não é apenas uma tinta que ele está mandando na irrigação, ele está alterando o código genético e muda o sabor da fruta. E ele fala que a medicina não vai mais ter doença, só medicina de trauma. Mas ele está olhando pelo século 27. Então, ele não diz exatamente entre o século 21 e o 27 qual é o momento que tudo isso vai se realizar. Eu acho que é um degradê, nós vamos progredindo nessa direção. Tá certo? Esse progresso é lento, mas para aquele que é reencarnacionista, é a próxima vida. 700 anos não é nada. Os outros que ainda estão muito apegados a essa encarnação poderiam ficar mais tranquilos se entendessem sobre esse ponto de vista. Não dá para resolver todos os problemas do mundo num fim de semana. Então, acho que eu respondi às principais questões de energia limpa, do grande trígono, e na revista Sofia, de número 36, porque eu sei que tem gente que coleciona os números antigos, poderão encontrar. A primeira vez que eu mencionei isso foi na 26, quando eu falei de Plutão e das transformações da Era de Aquários. Vamos ver como é que está o título disso. Hum, É que eu tinha uma coluna de astrologia e os mistérios, então é na página 42, era no final da revista, e diz assim: transformações de Plutão para a Era de Aquário. Ok? Ano 2009. A revista é de abril, junho de 2009. Então, não é um assunto novo, nós estamos esperando, o Liebiter estaria já falando em 1913 sobre isso, mas vamos acompanhar e ver se faz sentido o que eu disse. E, então, essa era essencialmente a minha exposição de hoje. Eu agradeço, assim, a atenção de todos, não sei se vai haver pergunta, tá certo?
Mas eu encerro aqui a minha parte expressiva. Obrigado.